Em Atos, capítulo de número 20. Amém? Vocês querem me relaxar? Você pode colocar um fundo assim, eu já vou ficando molinho para Deus. Eu faço meu devocional, eu não consigo pôr louvor. Para eu ler a palavra de Deus, eu preciso estar sem. Fabiana já põe louvor e vai com Bíblia. Eu fico, abaixa um pouquinho, amor. Vai. Agora pregar, eu já gosto de pregar com fundo, que eu fico mais relaxado. Carininha mandou top na vigília, hein? E aí ela falou uma frase que eu vou dizer para ela que está aqui. Cadê a Carininha? Está aí no cantinho. Ela falou, gente, eu estou aqui em cima. Eu estou super nervosa. É a minha primeira vez. Eu não sei o que. Eu digo, Karina, não é a minha primeira vez, mas eu continuo nervoso do mesmo jeito. Parece não, né? O cara chega aqui rindo, brincando. Por dentro, se você pegar minha mão, ela está assim, ó. Enquanto a gente continuar tendo temor a Deus, sabendo que não depende da gente que vai falar, as coisas vão dar certo. Nosso problema é quando vira Ctrl+C, Ctrl+V, eu já sei o que eu faço, porque Bíblia eu conheço e você conhece, poderíamos falar qualquer coisa. Agora falar sobre a direção e orientação divina, aí o negócio muda. Porque daí já não é o que você pensa, o que você quer, o que Ele está transmitindo para você. E muitas vezes Ele não te deu tudo ainda, e a expectativa de quem está do lado de baixo, ou quem está nos assistindo, é que está tudo pronto. E de repente não está nada pronto. Vai no Anchieta para você ver a mesma mensagem. Ela sai para outra linha. Porque é Deus quem conduz todas as nossas vidas. Amém? Nós estamos numa série de mensagens. Essa é a terceira da semana. Nós estamos falando sobre direção divina. Nós vamos ter 7 direções que elas vão mudar as nossas vidas. Amém? Nós falamos... essas 7 semanas nós vamos tomar decisões de começar, parar, permanecer. Falamos sobre começar aonde nós estamos, como estamos. Falamos sobre parar para ouvir os sinais de Deus. Hoje nós vamos falar sobre permanecer na presença, depois sobre avançar, servir, conectar e confiar. Então, venha nessas semanas de domingo, nessas 7 semanas que elas vão dar direcionamento para a sua vida. Aliás, ela vai fazer você chegar onde Deus quer nos levar. O maior segredo da vida do homem é não estar onde ele quer, é estar onde Deus o quer. Quando você vê a vida de Jonas, quando você vê o profeta, ele queria estar em Tarsis, mas Deus queria que ele estivesse em Nínive. O nosso problema é que a gente muitas vezes acha que Tarsis seria o melhor lugar para nós, quando na verdade Deus quer te levar para Nínive, ainda que pareça que é um lugar ruim. Quando a gente olha para a vida de Ló queria estar na Campina Verde. Qual que era o problema disso tudo? É que a Campina Verde não produzia aquilo que produziu em Abraão no deserto. Então não tem nada a ver sobre eu querer estar, tem tudo a ver aonde Deus quer me colocar. Amém ou não amém? Diga para quem está do seu lado, entenda o lugar que Deus quer te mover. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida em suas mãos, mas também entregamos o culto, a devoção ao Senhor. O nosso propósito de estar aqui é te adorar, é reconhecer a sua grandeza, a pessoa de Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. E nessa manhã nós queremos entregar também o nosso culto ao Senhor, um culto de entrega, mas queremos que o Senhor entregue a sua voz para nós, manifeste graça sobre graça, nos dê ousadia e alegria para pregar a sua mensagem. Revela-te aquilo que ainda não está preparado, aquilo que ainda não chegou até nós. Mas eu te peço que a sua presença seja tão poderosa em nós, que nos incomode a vida que nós estamos vivendo. Tira desse ambiente todo espírito que não provém de ti, toda distração, tudo que não serve, tudo que é vaidade, caia por terra em nome de Jesus. Flua, Espírito do Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre 7 decisões que vão mudar a nossa vida. E as decisões, elas têm que ser rotacionadas ou direcionadas pelo poder de Deus. Estamos falando sempre por um versículo. Começamos por Salmo 32, versículo 8. Diz assim: e eu instruirei
e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. A palavra final é: eu vou cuidar de você. Mas para cuidar de você ou de mim, nós precisamos ser instruídos por eles, ensinados por eles no caminho e ser aconselhado por ele. Então sim, nós teremos o maior cuidado. Então o maior cuidado é ser instruído por ele, é ser aconselhado por ele e ser ensinado por ele. Então guarde essa frase, que ela sempre vai ser o norte do começo das nossas mensagens durante esses dias. Temos falado também, eu quero repetir, eu preciso repetir, que você não precisa ter fé para terminar. Você precisa ter fé para dar os primeiros passos na direção de Deus. Quando a gente pensa que eu preciso ter fé para concluir, não, você tem fé para estabelecer, para dar os primeiros passos. Quando você coloca Deus no início, Ele vai cuidar do fim. O problema é que a gente quer que Deus cuide do fim quando a gente nunca colocou Ele no início, no começo. Então, a nossa fala hoje é: permaneça na presença de Deus. Atos capítulo de número 20, versículo 22, começa assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Por favor. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Pode puxar para cá se você quiser, fica à vontade. O texto começa dizendo assim, ó: e disse Jesus, ou se você quiser montar por esse lado, fica à vontade também: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então o segredo do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 é: permaneçam em mim. Ele está dizendo: se você permanecer em mim, eu também permaneço em você. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Ele dá um exemplo. Aí ele diz: vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então o segredo da vida para ter um sucesso, para conquistar, para avançar, para frutificar, está relacionado exclusivamente em permanecer em Jesus. O apóstolo Paulo, quando nós lemos Atos capítulo de número 20, versículo 22, Paulo está no fim do seu ministério entre os gentios. Quando o apóstolo Paulo vai escrever isso, ele, depois de ter morado, estabelecido igreja, preparado os discípulos e obreiros na cidade de Éfeso, ele estava dizendo: agora o que me resta é terminar muito bem a minha carreira, terminar muito bem a minha jornada, é concluir o meu ministério. Paulo sabia que a única maneira de começar bem ou terminar bem era na presença de Deus. Paulo está estabelecido nisso. Ele está dizendo: eu sei que tanto eu iniciei uma vida na carreira com Deus, mas eu também quero terminar na presença de Deus. Terminar é concluir as minhas coisas na frente de Deus, incluindo Deus na minha vida. Sabe o que nós temos visto por últimos tempos? Tem muita gente dizendo: eu não preciso de igreja para eu estar com Deus. Só que eu tenho visto essas mesmas pessoas que têm dito: eu não preciso de igreja para estar por Deus, é um número de quase 100% que morreram nesse caminho. E os que não morreram 100% nesse caminho destruíram a sua família 100% por causa disso. Eu sempre digo: meu irmão, se eu soltar a mão, será que o meu filho caçula consegue viver o resto da vida buscando a Deus? Será que a minha filha vai conseguir concluir a carreira dela? Será que meu filho, o mais velho, será que ele vai conseguir concluir a carreira dele?
Porque quando ele olha para os que estão à frente, ele olha como espelho. E eu vejo pessoas dizendo: eu não preciso da igreja para eu me conectar com Deus. Isso é um formato de pensamento para mim suicida. Porque se eu sou igreja, como eu consigo não conectar sendo eu igreja? Isso aqui chama templo, irmãos. Mas igreja é corpo. E não tem como um corpo andar sozinho. Alguém está vendo um braço correndo aí? Alguém está vendo uma perna? Você só vê isso na família Adams, pelo amor de Deus. Só vê uma mãozinha que tem vida própria. Não, nós precisamos fazer como Paulo. Eu preciso começar bem, eu preciso terminar bem. Eu preciso começar na presença de Deus e eu preciso terminar na presença de Deus. Mas quem é que nunca teve vontade de desistir? Há muitas vontades de desistir que passam sobre nós, quer ver? Eu devo ficar no meu emprego ou devo pedir as contas? Então, o querer desistir, ele está construído em nossas voltas. Devo fechar o meu negócio ou insistir um pouco mais? Devo permanecer com esse namoro ou devo encerrar ele logo? Eu devo perdoar e dar uma nova chance no meu relacionamento? Será que eu devo permanecer nesse curso e até o fim? Porque talvez Deus tenha algo melhor para a minha vida. Veja bem, nós vivemos como Shakespeare, que nas suas frases ele ficava na divisão entre a vontade e o desejo. E uma das suas frases é: às vezes tenho mais vontade de ficar do que o desejo de partir. Então uma luta de querer ficar, uma luta de querer partir. Será que outros pensamentos que vêm sobre nós, será que eu estou no caminho certo? Ou está na hora de eu virar essa página? Manter a rota, deixa eu dizer uma coisa para você: manter a rota nunca será o processo mais fácil, mas ele será o mais preciso. Existe um livro na Bíblia, presta atenção, no Antigo Testamento, e o livro chama-se Ruth. Se você nunca leu o livro de Ruth, eu te convido essa semana a ler. É lindo o livro de Ruth, mesmo porque ele fala da genealogia que Jesus virá, quando ele vai vir depois de Boaz. E é quem Ruth vai se conectar com ele ali na frente. Só que agora a história, você sabe, Ruth agora perde o esposo, a sua cunhada também perde o seu esposo, e também Noemi perde o seu marido, o pai dos meninos. Então a nora tinha todo o poder de desconectar, de ir embora. Ela não era daquela nação, ela não era daquele povo, ela estava conectada por um laço de amor, mas esse amor já tinha partido. Então ela tinha todos os motivos, talvez para dizer: eu vou cair fora. Sabe quando você acha que você tem um monte de motivo para sair da casa de Deus? Sabe quando você acha que a casa de Deus é o lugar que as pessoas não deveriam ferir, e é uma verdade? Mas nem todos que estão na casa de Deus estão preparados para viver com Deus. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão os que vão escolher estar com Deus. Deus vai chamar todos nós, mas são alguns que querem viver na presença de Deus. Sabe por quê? Porque você pode trabalhar no diaconato aqui e estar longe de Deus. Você, de vez de se conectar com o culto, você está longe de Deus. Você pode estar trabalhando na mídia, conversando com tudo quanto é coisa, menos o que é a vontade de Deus. Você pode estar servindo Deus longe de Deus. Não esqueça nunca disso aqui. Eu vou te contar uma história. A minha correria de vida é muito grande. Eu tenho 2 igrejas hoje, mas na época eu só tinha essa. Então eu cuido de 2 igrejas, ministro as 2 igrejas, visito as 2 igrejas, discipulo pessoas das 2 igrejas. Então é uma correria. Faço libertação aqui, libertação lá, fora as outras coisas que a gente vive como família, como casal, minha vida particular, meus hobbies. Então a vida é tomada de horário. E nessa questão de horário, encontro com Deus, um monte de coisa, naquela correria, eu estava começando a ler pouca Bíblia. O meu devocional estava pequeno. A minha vida de oração era quando eu ia deitar. E quando eu começava a dobrar o joelho, eu acordava com dor, porque eu já tinha apagado, tão cansado que eu estava. E aí eu estou aqui na presença de Deus, e chegou uma hora que naquela noite que eu estou buscando Deus para falar com a igreja, nada. E não vem a voz de Deus. E eu desesperado, já era 3 da manhã, domingo de manhã eu tinha que ministrar, e nada. Eu falei, bom, eu vou dormir, se Deus quiser Ele fala lá em cima.
Eu cheguei no culto, estou buscando um escritório e nada. E eu estou desesperado. E para ajudar, um abençoado me abraça no meio do caminho e diz: pastor, hoje eu estou pedindo a Deus a direção para Ele direcionar a minha vida. Que Deus vai dar uma palavra para mim. Eu digo, não deu nem para mim, pensando dentro de mim. Estou doido para Deus dar uma para mim, meu filho, para poder direcionar. Então eu lembro de eu subir nesse lugar, estar nesse canto e dizer: Senhor, agora é a minha vez. E o louvor assim: pode vir, pastor, pode vir. Assim, eu dizendo assim: não, canta mais, canta mais. E aí eu subi e eu disse essa frase para o Senhor. Eu disse: Deus, Tu sabes que eu não estou em pecado. Tu sabes que eu não estou negligenciando a Tua obra. Tu sabes que eu dedico todo o tempo em favor do Teu povo. Aí eu lembro que eu estou vindo para cá, antes de vir para cá, Deus disse: mas tem uma coisa que você está deixando de fazer. Você está deixando de dedicar a sua vida na minha presença. E Ele disse: tem muita gente trabalhando para Deus sem Deus. E você está chegando a esse ponto. Eu vou te dar a palavra por causa deles. Eu senti tanta vergonha, mas o culto foi tão peteca, foi tão... Recebo mensagem: pastor, que palavra? Eu digo: não tem nada a ver comigo. Aí eu aprendi outras coisas em Deus, que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com tudo Ele. Então, a gente precisa entender isso aqui. Você precisa viver uma vida de busca, de permanência com Deus, se você quiser sobreviver na terra dos sobreviventes. A gente precisa se conectar. Meu irmão, quando chega num lugar como esse, meu irmão, esquece quem está do seu lado, pelo amor de Deus. Você aprendeu isso no encontro. Esquece, conecta com Deus. Se você quiser viver, talvez você tenha motivos, e todo mundo talvez tenha motivos, porque se a casa de Deus, agora eu volto a falar da casa, se a casa de Deus é lugar para a gente ser curado e não ferir, mas tem alguns que deixam o espaço, só estão aqui, mas se distanciaram do corpo, da presença de Deus, e por isso acabam machucando. Talvez você tenha motivos para querer sair, mas Jesus não te machucou nunca. E eu vim na casa dele, não vim só na casa de pessoas. E se eu estou por ele, porque a Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. É dele a minha adoração, é por ele que eu venho aqui, com ele que eu vou sair daqui. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ruth tinha talvez os mesmos motivos que muitos podem estar nesse lugar pensando: eu tenho motivo para poder não estar aqui. Aliás, há um grande número, pela nossa tristeza, tem batido o recorde mundial, pessoas desigrejadas, pessoas fora de igreja, pessoas que acham que lá fora é melhor. Eu fico pensando como deve ter sido dolorido para eles, porque dentro deles tem a vontade de voltar, mas foram machucados. Por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o seu testemunho foi feito para curar e não machucar pessoas. Se você quer ser do reino de verdade, você tem que ser guiado por Deus, ser direcionado por Deus. E todo mundo que é direcionado por Deus não machuca ninguém, ou pelo menos se machuca, recupera. Diz: cara, eu não percebi que eu ofendi você, me perdoa. Foi uma fala, foi um gesto, foi uma colocação. E Ruth tinha todo o direito. Não era daquela nação, ela não era daquele Deus, ela apenas estava conectada por emoções. Então no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, eu falei do diaconato, falei da mesa de som, porque eu estou enxergando, aqui está mais fácil. Poderia falar do louvor, senão vão achar que é muito pessoal o negócio aqui. Você pode estar aqui cantando e olhando para todo mundo, tentando ver o que está acontecendo na sua chegada, enquanto você deveria estar com ele, levando o povo a se render por ele. Então pode ser, não importa o lugar, importa como você quer se comportar. Eu posso estar aqui só querendo falar bonito para você. Eu vejo que tem outras pessoas que querem ser pastor, a intenção dele é ter um título. Eu não sei se eu tenho título. Ah não, você tem título de pastor. Eu vou te dizer o que é ser pastor então, para você que quer um título. É você chegar numa roda de pessoas que quando diz esse cara é pastor, o olhar muda. É chegar num lugar que a única coisa que ele pensa é: esse cara é um charlatão, esse cara rouba a igreja, esse cara é contra gay, esse cara é contra a esquerda, esse cara é contra tudo. Você é mal visto agora.
sendo que não é nem verdade o que se fala. Pode ter alguns perdidos que fazem isso. Então falar que você é pastor, eu já cheguei a cumprimentar pessoas assim, oi, isso aqui é o Alisson, então eu sou. Agora eu não estou tão jovem mais, mas eu comecei com 30 e poucos anos. Então assim, isso aqui é o Alisson. Quando eu ia cumprimentar um amigo deles assim, esse é o meu pastor. O cara estava vindo com a mão e disse assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Então você precisa entender que tem pessoas que querem só por uma questão. E Deus não está procurando pessoas desse jeito. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Tem muito cara que é pastor e não tem um P maior, e que dá um chocolate naqueles que carregam um P maior. Tem líderes de célula que são tão apaixonados, e mais apaixonados que muitos pastores que estão à frente de igreja. Sabe o que aconteceu entre o rei Saul e Davi? É que o rei Saul tinha o título e o rei Davi tinha o coração. Por isso ele é tido segundo o coração de Deus. Quem é esse incircunciso para vir contra o Deus vivo? Quem era Davi? Aquele que o próprio pai disse, depois de apresentar para saber quem eram os reis que poderia ser dos seus filhos, disse, tem um lá, meio que cheirando esterco. Ele deve estar feinho, porque ele está no meio da roça, cuidando de gado, das ovelhas. Só que Deus sabia que o coração de Davi era um coração que queria as coisas corretas. Então, a gente deve viver querendo e desejando as coisas corretas. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, Ruth, porém, respondeu. Então, Noemi, eu confundo Naomi porque é minha nora. Noemi, ela vai dizer para Ruth, Ruth, vai embora. Segue sua vida, segue seu povo, o destino não tem, você não teve filho, você não está com a gente. Vai embora, volta para sua terra, vive sua vida. Você é nova, faz o que você quiser. Sabe aquelas frases que todo mundo diz para você? Ei, cara, para de ir na igreja, para de fazer isso, para quê? Você está lá sendo enrolado, para que viver nisso, para que isso, aquilo? Segue vida, a vida é assim. As pessoas que querem fazer lavagem na nossa vida, na nossa mente, estão tentando tirar de perto. Olha aqui, Ruth vai falar e sirva de exemplo para nós. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que eu te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com tanto rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. O que Ruth fez? Ela resolveu ficar na presença de Deus. Ela resolveu ficar do lado dela, disse, não, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, não me manda embora, eu não vou, só a morte vai me separar. E tem mais, que Deus me castigue, se não for só isso que me separa de ti. Ruth capítulo 2, versículo de número 11. Dois 11 de Ruth. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Olha só, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, a sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco você conhecia. Que o Senhor te retribua o que você tem feito e que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Cara, ela tinha todos os motivos. A própria sogra está dizendo, cai fora, vai embora, segue vida, vai adiante. Agora o Boaz, ele era o maioral daquela região, era quem era poderoso, e ele vai terminar sendo esposo dessa mulher. Essa mulher vai ser recompensada. Sabe uma coisa que eu queria dizer para você? Algo que eu sei, aguentar firme nunca será fácil. Aguentar firme não é para todos. Aguentar firme, permanecer, não é para os fracos. Guarde isso com você. O céu é conquistado à força, mas a força não é força de violência,
ela é uma força de decisão, um poder interno. Eu vou ficar, custe o que custar. Pode não estar fácil, mas vai melhorar. Deixa eu te dizer, guarde isso aqui com você. Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Eu vou repetir. Quanto mais Deus quer te usar, maior será a probabilidade de você pensar ou tentar e sentir o desejo de desistir. Sabe quando você fala, acho que eu vou parar com tudo. Existe um poder maior por trás daqueles que permanecem, meu irmão. Existe algo incrível da parte de Deus para aqueles que permaneceram. Não saia da presença. Existe um poder muito mais poderoso em ficar, muito mais do que você possa imaginar. Todos aqueles que permaneceram, que lutaram diante das forças e das fraquezas, foram recompensados por Deus. Você olha a Ruth, na vida de Noemi, você vai descobrir isso. A grande questão é como decidir o momento de ficar nas encruzilhadas da minha vida. Eu vou te responder para você fazer a segunda pergunta. Quando isso vier em você, eu estou pensando em parar. Isso é um desejo seu. Isso é uma vontade sua. Agora a pergunta que você tem que fazer para você é: o que Deus deseja que eu deseje? Isso vai mudar tudo. Ou eu estou com vontade de parar. Mas qual seria o desejo de Deus para a minha vida? Qual seria o desejo de Deus para a sua vida, para as nossas vidas? Deixa eu te dizer um primeiro ponto para você permanecer na presença de Deus. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Atos capítulo que nós estamos lendo de número 20. No versículo 22a, ele está dizendo assim, fui compelido pelo Espírito e eu estou indo a Jerusalém. Meu irmão, o texto diz que ele sabia que cadeia esperava. Ele sabia que coisas difíceis estavam para frente. Mas ele está dizendo, eu fui direcionado, eu fui impelido, eu fui impulsionado pelo Espírito do Senhor para ir para Jerusalém. Ser dirigido pelo Espírito é a única garantia que você vai permanecer no lugar certo. Ei, preste atenção. Ser dirigido, direcionado pelo Espírito é a única garantia de você permanecer no lugar certo. Seja indo ou seja voltando, você precisa ser sensível à direção de Deus. Tudo começou, presta atenção, tudo começou com um homem temente ao Senhor. E seu nome, Abraão. Quando a gente vai ler Gênesis capítulo 12, eu queria que você abrisse comigo ali. Amém ou não amém? Está todo mundo aqui? Tudo quietinho? Está gostando do fundo ou está com medo da palavra? Estou gostando do fundo de louvor que colocaram, então tá bom. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra. Então disse o Senhor a Abrão, porque ele ainda era Abrão, homem que não tinha filhos. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu irmão, quem guiou Abrão? Então o Senhor disse. Então a voz do Senhor direcionou, dizendo, saia do meio da sua parentela. O que ele vivia no meio da parentela? Segundo os históricos, segundo os historiadores, Abraão era um dos homens mais ricos do seu tempo e da sua região. A sua família era construidores de ídolos. A sua família gerava estatuetas para as pessoas adorarem as divindades daquela região, principalmente do Egito. Ele era um homem que prosperava muito, ele tinha muitas posses, ele vivia no melhor lugar da sua região, Ur dos Caldeus. Agora Deus vai convidar ele para ir para um deserto que ele nem sabe o que espera para ele. Mas ele fez o quê? Ele obedeceu. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Quem guiou Abraão às terras das promessas de Deus foi o próprio Deus. Não foi, presta atenção no que eu vou te dizer. Quem guiou Abraão, a voz do Senhor,
ele não foi guiado por um negócio, eu acho que tem que ser assim. Ele também não foi guiado por uma viagem aventureira, e nem uma frase dizendo assim, eu quero que seja assim. Não, meu irmão, tem muita gente no eu acho que deve ser assim, como também tem muita gente no eu não concordo que seja assim. Meu irmão, aprenda uma coisa, para de tentar reescrever aquilo que Deus já decidiu. Estamos tentando reescrever aquilo que Deus não reescreveu. Estamos tentando forçar uma coisa que Deus não forçou. E aí as consequências, tudo que o homem constrói, o homem tem que sustentar. Tudo aquilo que Deus criou, Ele mesmo sustenta. Ele leva o povo para o deserto, Ele serve o maná, Ele serve codornizes. Então não faltou pão, não faltou carne. Mas quando o homem cria a condição, não para o deserto, mas para a Babilônia, então eles tiveram que sustentar lá na sua escravidão, porque eles eram adoradores de ídolos, e Deus dizia que não poderia ter isso no meio deles. Então você precisa entender algumas coisas. A gente precisa só aprender a estar sensível à direção da voz de Deus. Para você permanecer na presença, você precisa estar sensível ao que Ele está dizendo para você. Quando a gente vê Romanos 8,14, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui, diz assim: porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14, guarda isso para você. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem ouve a voz de Deus? Os filhos. Sabe quem são dos pais? Aquele do Pai que está no céu, aqueles que ouvem a sua voz. Então o segredo para a nossa vida, para permanecer na presença de Deus, é seja sensível a ouvir a direção de Deus. Tem gente que reluta com isso, né? Deus está apontando para o não, Ele está dizendo, não, é assim que eu quero. E tem gente que Deus está dizendo sim, e você diz, não, eu não quero. Mas uma coisa para você, ponto 2, para você caminhar na presença de Deus ou permanecer, você tem que ter certeza em meio às incertezas. Atos 20, ainda no versículo 22, mas na parte B, quando ele diz, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. De fato ele não sabia. As emboscadas que os judeus estavam, os religiosos estavam armando para ele, ele não sabia o que esperava para ele em Cesareia. Mais do que nunca nós precisamos de fé nos momentos das nossas incertezas. Eu não sei o que acontece, mas eu estou sendo guiado por Deus. Eu não sei o que me espera, mas eu estou sendo guiado por Deus. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é a lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ele está dizendo, a sua palavra me guia, ela não deixa eu tropeçar, ela clareia por onde eu passo. Então para você permanecer na presença de Deus, você precisa ter certeza, mesmo nos meios das incertezas. Mesmo que a escuridão, a palavra do Senhor ilumina seus passos. Mesmo que é difícil, ser guiado por Ele vai ter um final feliz. Nós precisamos vivenciar algumas coisas disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que você pare de correr atrás das coisas que só fazem sentido para você e passar a desfrutar daquilo que Ele deseja e Ele tem para você. Eu vou contar do meu exemplo. Eu tive materiais de construção e a Fabiana trabalhava no banco, era bancária. Eu abri mão do material de construção, a Fabiana estudou, se formou, fez economia, era o sonho dela de estar num banco, ela se preparou para chegar naquele lugar. Eu construí os primeiros passos, começando com uma lojinha de material elétrico, ela foi crescendo, meu sonho era se tornar material de construção, ela se torna material de construção. Aí eu tinha funcionário, eu tinha trator, eu tinha caminhão, tinha muitas coisas lá. Só que depois eu já não estava mais nessa condição de estar como empresário e a Fabiana como bancária. E não era errado estar naquele lugar. Aliás, era o que eu amava fazer. Eu amava dirigir caminhão. Quando a Mariana, eu acho que era a Mariana, a Fabiana estava grávida, acho que era da Mariana. Eu catava o caminhão, ligava para ela estava nos dias
Falei, vamos comigo na pedreira em Valinhos, vou te mostrar, eles explodem com dinamite as rochas e vão fragmentando e a gente vai vir com o caminhão cheio de pedra. E eu punha a Fabiana no caminhão, e a gente ia brincando, conversando, dando risada, e o caminhão chacoalhava, ela segurava a barriga e dizia, nunca mais eu venho com você nesse lugar. E aí a gente vinha. Eu amava fazer isso, eu amava dirigir o trator, eu amava atender o balcão, levantar 5 e pouco, 6 horas, estar atendendo pessoas, eu amava carregar assim, eu amava tudo isso. Como a Fabiana sonhou em chegar naquele lugar, e amava estar naquele lugar e viver para aquele lugar. Eu não desisti de ser empresário, a Fabiana ser bancária, eu desisti de fazer o que eu queria fazer, para deixar Deus fazer o que Ele queria fazer comigo. O maior segredo de alegria da sua vida é, eu encontrei com meu sócio 12 anos depois, agora esses dias, tem um mês e pouquinho, eu encontro com ele 12 anos depois. E aí ele conversa comigo, a gente está, reconhecemos, os dois está mais velho, bem mais gordo, bem mais. E, não, que 12 anos, faz 21 que eu saí, eu acho que faz mais de 17 anos que eu não via, próximo disso. Então a gente está bem diferente. E aí ele fez uma pergunta para mim, você continua na igreja? Eu disse, sim, continuo na igreja. Eu disse, Rogério, eu amava estar na loja, eu amava o que a gente fazia, mas eu vou dizer para você, hoje a minha vida ganhou significado. Quando eu entrei no propósito de Deus, a minha vida teve um sentido maior para a minha vida. É isso que eu nasci, é para isso que eu fui chamado, é isso que eu preciso fazer. Então quando eu fui corresponder com aquilo que Deus queria, eu não estou dizendo que você precisa sair do seu emprego hoje, deixar a sua profissão, não é nada disso. Eu só estou dizendo que você precisa ser guiado por uma voz para te dar sentido, porque senão você não consegue permanecer. Porque você bate cabeça de um lado, você bate cabeça do outro, você bate cabeça do outro, e você diz, puxa vida, dá certo com todo mundo, menos comigo. Sendo que às vezes não é porque dá certo com todo mundo, é que você não está na voz ou no propósito que te dá mais sentido da vida com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ser do tipo de pessoas que vão desistir no meio do caminho. Você vai ser a geração que vai marcar, porque você vai entender e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender. Terceiro ponto, eu quero falar para você como você permanecer na presença. Jamais se deixa dominar pelo espírito de medo. O medo tem paralisado as pessoas, mas não na presença de Deus, fora dela. O texto ainda de Atos 20, versículo 23, o texto vai dizer assim, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Meu irmão, quando eu li isso aqui de Paulo, eu pensei, cara era chapado no Espírito Santo, sim ou não? Cara aleluiado. Meu irmão, você vai num culto, tem um profeta para dizer para você, olha, Deus está mudando a chave da sua família. Sabe aquele parente que ele está preso no vício, Deus está libertando ele. Meu, você fica doido com o culto, você volta, Deus está comigo, Deus fala comigo. Você chegar num culto onde você dobra seu joelho e o Espírito Santo fala dentro de você. O Espírito Santo fala dentro de você, dizendo, eu sou contigo, nunca te abandonei. Pode dar as machadas para frente que você vai conquistar. Eu vou provar a cada detalhe da sua vida. Cara, você chapa. Quando você está fazendo seu devocional, lendo a Bíblia, aquele texto vira vida para você. Você quer mudar a página, mas aquilo continua chamando a atenção. Você sabe que Deus está falando com você, sim ou não? Aí você diz aquilo, cara, que top. Mas quando vem um para dizer, olha, cadeias te esperam, sofrimento te espera. E ele vai dizendo, eu fui levado pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém. E de cidade em cidade, o Espírito do Senhor me diz que prisões e cadeias me esperam. O que Paulo fez ao ouvir essa mensagem, e que serve para muitos de nós, por muito menos pessoas estão querendo parar na presença de Deus, por muito menos pessoas não querem dar os passos na direção de Deus, porque só não aconteceu uma casa própria, só não aconteceu as contas ficarem em dia, só não aconteceu a saúde que tanto espera, só não aconteceu o marido que nunca chega, a namorada que nunca aparece, só não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Ele diz, aí eu tenho que parar. Aí vem outro dizendo, cara, o que o Espírito Santo está dizendo que me espera não é um casamento bom,
O que o Espírito Santo está me dizendo que me espera não é a conta bancária arrumada, não é os boletos em dia, não é os parentes que mudaram, não é a saúde que mudou. O Espírito Santo está me dizendo que o que vai fazer para a minha vida, o que me espera é cadeia e sofrimento. Agora a pergunta é, Paulo desiste no meio do caminho de permanecer na presença de Deus? Não, Paulo não para. Ele não para de anunciar o Evangelho do Senhor. Nós lemos aqui no início, o texto vai dizendo assim: agora compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me espera lá. Senão, lá ele não sabia, mas nas cidades anteriores, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Estou lendo Atos 22, 23, 24. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. A minha vida não tem sentido para mim, a não ser para Ele. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou. Qual ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Está difícil? Ele diz, mas eu vou permanecer. A única coisa que eu espero é concluir a carreira. Eu vou testemunhar do Evangelho do Senhor. Tem gente que não consegue receber aquilo que está esperando e não consegue testemunhar o Evangelho do Senhor. Meu irmão, a vida em Cristo não resume só num pedido de oração, não. Aliás, a vida em Cristo se resume em salvação. O restante é um gostinho a mais para nós. Essa noite eu tive um sonho poderoso. Eu nem tive tempo nem de conversar com a minha esposa. No sonho, dizia assim: aquela causa que estava na justiça foi debaixo de muito debate, muita guerra, mas vocês venceram. Agora está pronto para você receber. Mas e se não receber? Continua anunciando o Evangelho. A gente não pode parar por causa disso. O texto, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Paulo sabia que esperava em Jerusalém? Não, mas de cidade em cidade estava anunciando que seria difícil. Dias difíceis estão passando em nossas vidas, sim ou não? Talvez alguns aqui estão nos piores dias difíceis da vida dele. Mas quem nós, na presença do Senhor, nunca passamos por tempos difíceis? Mas são tempo fala de estações falam de período fala de mudanças. Tem período que nós vivemos mais alegria, outros mais choro. Então nós precisamos entender o quê? De permanecer na presença de Deus. Porque dias difíceis, eles podem estar acontecendo, mas dias melhores estão por vir, amém ou não amém? A Bíblia diz o quê em Salmo 30, versículo 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga para quem do seu lado: para de chorar, dias melhores estão chegando. Dias melhores vão chegar para a nossa vida. Nós não podemos parar, porque nós não recebemos um espírito de medo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, 7, eu já estou terminando. Diz assim o texto: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Presta atenção. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Qual área da sua vida o Espírito Santo está te revelando hoje? Para que você fique, resista, luta, vença e reconstrua. Qual área o Espírito Santo está dizendo: eu não te dei um espírito de covardia, mas de poder para avançar, para resistir, para lutar, para vencer, para conquistar. O próprio Cristo diz: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Quando você chegou, quando você levantou pela manhã, o Cristo já estava com você. Quando você levantou ontem, Ele também estava com você. E amanhã na segunda, Ele também permanece com você. Agora o segredo é a gente terminar e permanecendo na presença de Deus. Porque se você ficar na presença de Deus, duas coisas vão acontecer na sua vida.
Nesse lugar você vai ter que decidir, presta atenção. Nesse lugar você vai decidir se você deve entregar algo para o Espírito Santo, aquilo que Ele está te pedindo, ou se você deve mudar, porque o Espírito Santo está direcionando para algo novo e algo melhor. Ou você entrega por renúncia, ou você muda a rota por aquilo que Ele quer te levar, porque na presença de Deus acontece isso. Avalie suas motivações pessoais, as questões de essências de satisfação e de interior. Avalie isso, não esqueça disso. Pessoas, talvez hoje você está sendo direcionado ou está num momento de fase muito difícil, e pessoas más pagam com maldade, mas você não foi chamado para viver isso. Você foi chamado para pagar o mal com o bem. Quem está na presença de Deus, as suas atitudes são diferentes. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu concluir algo aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Coloca aqui isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não, o se é condicional. Cadê os professores de português aí? É uma condicional. Então, se nós não desistirmos, permanecemos na presença do Senhor, nós não vamos cansar de fazer o bem, de continuar fazendo, tentando, pois no tempo próprio. Então a Bíblia diz: eu faço hoje, eu permaneço na presença fazendo, permaneço na presença fazendo, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. E se eu não desistir, haverá um tempo em que eu vou colher tudo isso que eu tenho plantado. Nós precisamos entender e viver nesse lugar. Foque sempre no destino do seu chamado. Estou finalizando o versículo 24. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Jamais valorize o terreno mais do que o que é eterno. Ele diz assim: olha, a minha vida para mim mesmo não tem esse valor, a não ser que eu complete a carreira e complete o ministério que o Senhor colocou na minha mão. Ele está dizendo assim: aqui embaixo não tem valor para mim, então não valorize mais aqui embaixo do que aquilo que está lá em cima. Não valorize a sua vida física ou corpórea mais do que a sua vida espiritual. Você precisa colocar essa linha em prioridade na sua vida. Vença o ego, vença o orgulho, termina a corrida, complete o ministério. Deus sempre vai sustentar aquilo que Ele chamou para a gente fazer. Então, se você estiver tentado a ir embora e desistir, Deus te ama muito. Ele trouxe aqui hoje para que você não erre, mas acerte em cheio na vontade soberana de Deus. Meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa para você: permaneça na presença. Deus tem algo profundo e grande para aqueles que permanecem até o final, que completam a carreira, que fazem o propósito do Senhor como metria ou como direcionamento da sua vida. Não dá para a gente olhar para as coisas passageiras como se elas fossem superiores às coisas eternas. Permaneça na presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Conclua as coisas que Deus começou a fazer na sua vida. Se Deus te trouxe aqui, Ele tem um propósito principal para a sua vida. E por isso nós queremos hoje pedir a Ele a direção e os propósitos para que a gente possa cumprir a carreira que nós somos chamados a contemplar e fazer aqui embaixo. Deus te chamou, Ele tem um propósito específico para a sua vida. Eu falei sobre a questão do trabalho, mas não é só por causa, tem muitas outras coisas que Deus pode te chamar e está te chamando. Você só precisa seguir, fluir e deixar ser levado pelo Espírito do Senhor. Todos aqueles que querem permanecer na presença precisam ser guiados por essa presença. Vamos orar? Vamos falar com Deus?
Vamos dizer: Senhor, eu não vou desistir. Está difícil, mas eu vou permanecer. O que é que o Espírito Santo está te pedindo hoje para você renunciar, para você continuar forte na vida dele, na presença dele? O que é que Deus está te chamando a realizar? Que isso vai te direcionar, te impulsionar, te ativar na presença dele. Seja guiado pela voz de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Abba, Pai. Abba, Paizinho. Guia-nos na vereda da sua justiça. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor, eles serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo que ele fizer prosperará. Essa é a palavra liberada para a sua vida. Aleluia. Tu és nosso amigo, Senhor. Hoje você sabe que a decisão certa é ficar firme com Ele. Fique onde Deus deseja e você será abençoado por Ele. A Bíblia prova isso e você vai experimentar disso. Vamos permanecer firme. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos nos ajudar. Mas nós vamos avançar de fé em fé, de glória em glória. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não seja apenas a palavra, mas seja a raiz da nossa fé. A permaneça no Senhor. Quantos permaneceram e hoje desfrutam de coisas extraordinárias? Agora é o nosso tempo, a nossa vez, e nós queremos viver isso. Por isso nós vamos permanecer, porque se permanecemos ao seu tempo, nós colheremos. Foi o que nós lemos aqui, a tua palavra é verdade. Assim eu oro a ti e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero que você viva agora um momento de romper na sua vida financeira. Eu quero que você permaneça experimentando na presença de Deus e desfrutando das coisas extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. Eu quero ler um texto com você, que foi meu devocional essa semana e me chamou a atenção. Está em 2 Crônicas, capítulo 25. Agora é hora de você experimentar
o mover soberano e sobrenatural de Deus, não só na sua vida financeira, mas ela inicia por ela. Em 2 Crônicas, capítulo 25, havia uma guerra estabelecida na tribo de Judá. Nesse período ainda o povo de Deus vivia isolado por reis isolados, Israel de um lugar, Judá e Benjamim, guiados por outros reis que eles chamavam do norte e do sul. E aí Judá estava passando um problema muito grande. Então ele pegou recursos financeiros e contratou o exército de Israel para poder ir na guerra com ele. Então, só que quando ele vai fazer isso, veio um profeta conversar com o rei de Judá e com todo o povo de Judá. Ele disse assim: veio a ter com ele, 2 Crônicas 25, 7. Veio a ter com ele, porém, um homem de Deus, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim, porque eles estavam praticando a idolatria dos povos pagãos. E os preceitos e mandamentos de Deus eles estavam negligenciando. Mas se julga que assim será forte para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Ele está dizendo: mas se você quer insistir nisso, Deus vai provar para você que vocês vão sofrer as consequências. Então, versículo 9: perguntou Amazias ao homem de Deus: mas que se fará dos 100 talentos de prata que eu dei à tropa de Israel? Respondeu o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Meu irmão, nós vamos entregar ao Senhor, por a gente ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo. Nós vamos entregar porque o nosso coração, Deus tem lapidado, nos colocado amor na sua obra, missões. Eu não sei se você sabe, essa igreja sustenta missões Portas Abertas há mais de 10 anos. Nós temos um missionário que a gente envia recurso, que ele faz a obra na Europa, em Portugal, com jovens e adolescentes. E nós temos tantos outros meios de ajuda que a gente faz com outros missionários paralelamente e avulsamente, de uma forma avulsa. E aí eu quero dizer uma coisa para você: isso nós temos sido, grato a Deus, generosos ao Senhor. Agora, uma coisa eu preciso te dizer, e você precisa vivenciar isso: mais tem Deus para nos dar do que qualquer outra coisa onde nós investimos. Eu vejo muita gente preocupado às vezes: se eu entregar vai faltar, isso aí eu acho que não é para mim, é para quem tem condição. Não, meu irmão, experimente o sobrenatural de Deus. Tem mais Deus para nos dar. Quando você aprender que mais é Deus poderoso, quando Ele está dizendo: o que farei desse dinheiro que eu dei? Cara, Ele contratou uma fortuna. Ele pagou uma fortuna para levar o exército. E aí diz: mas o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu já paguei? Ele vai dizer, o profeta ao rei Amazias: mais tem o Senhor para te dar do que qualquer outra pessoa pode sustentar. Eu sempre digo, quando você aprender que janelas do céu, quem abre é Deus, você nunca mais vai ter preocupação se vai faltar, porque é Ele que abre a condição. Amém ou não amém? Então segura na sua mão a sua oferta. Você que é de casa, você já conhece o QR Code, a chave Pix, está no envelope à sua frente aí. Você que é de casa, você pode passar na maquininha lá no fundo, como eu já fiz. Você que nos assiste, vai aparecer para você. E se você estiver pelo aplicativo da igreja, você pode fazer tudo por lá, que se torna muito mais fácil. Quero que você segure na sua mão. Eu quero que seja essa a palavra liberada do altar para a sua vida. Mas tem Deus para nos dar. Amém? Mas tem Deus para nos dar. Quando você semeia, essa seja a palavra sobre a sua semeadura. Mas tem Deus para nos dar. Segura na sua mão o seu melhor.
no seu maior. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti. E através dessa palavra nós reconhecemos que mais tem o Senhor para nos dar do que qualquer pensamento de que vai faltar, de qualquer pensamento que não faça parte de tudo isso aí. Abençoa a semeadura e o semeador, que algo profundo e profético venha sobre a vida do seu povo e sobre toda a igreja, que ao seu tempo, se nós não desistirmos, nós iremos colher, Senhor. Assim eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, fique à vontade, nosso costume é trazer no altar. Glória a Deus. Estamos finalizando, irmãos. A gente está com o projeto o Espaço Kids Vida Plena, lá na região do Anchieta. A nossa intenção, estamos trabalhando com as crianças lá. No início de agosto, nós vamos começar a dar o café da manhã para eles, reforço escolar, tem algumas atividades, recreação. E nossa intenção no futuro é dar almoço para essas crianças. Nós fizemos um evento de divulgação com brinquedo, tudo que a gente conseguiu lá no espaço. E o resultado foi uma correnteza de crianças que chegaram agora no espaço. Nós tivemos a festa e muitos deles, quando me paravam, eu estava passando um carro de som. Alguns me perguntavam se eu falou, tio, eu posso levar depois cachorro quente para minha casa, para os meus outros irmãos? Falei, você pode levar, como você pode levar eles lá? Então existe uma necessidade sobre crianças maior do que você pode imaginar. Irmão, eu acredito no recurso que o povo de Deus tem. Eu falei algumas vezes sobre a questão de alguns empresários, e algumas pessoas até dizem, pastor, mas o senhor não acredita que a igreja, Deus pode sustentar? Eu falei, acredito em tudo isso, como tem feito. Mas eu também acredito que tem muita gente com o coração generoso, procurando um lugar sério para poder ajudar. De repente você conhece um amigo que nem da igreja talvez nem da fé seja, mas ele quer apoiar o projeto, ele quer dar os leites, o achocolatado, o pão, o arroz, o feijão. Porque se eu conseguir depois montar a cesta básica e também dar para eles, eu quero muito fazer isso. A necessidade lá é diferente da daqui. As crianças, só para você ter uma noção, a gente, por favor, nutricionista, se eu vou falar uma coisa aqui, você não... Eles comem bolo com chocolate, eles são crianças, a gente dá refrigerante. Alguém diz, não, pastor, não pode dar essas coisas para ele. Aí eu estou orando lá na cozinha, que eu não tenho escritório lá na outra igreja, então estou na cozinha orando, a criança chega do meu lado, fica esperando eu terminar de orar, enquanto eu estou lendo a Bíblia, tudo, antes de eu ministrar, o que eu faço aqui no escritório, eu faço lá aberto. Aí tem um menino chamado Breno, uma graça de um menino. Ele chegou lá, tinha uns 3 com ele, ele disse, pastor, não vai ter lanche hoje? Falei, vai. Falei para vocês que vai ter lanche? Falou, pastor, não tem bolo de chocolate e refrigerante? Falei, eu não sabia se tinha. Mas eu falei, eu vou falar que se não tiver, não vamos providenciar agora. Mas tinha. Eu falei, Breno, compraram. Falei para vocês que aqui você vai conseguir tomar refrigerante e comer bolo com chocolate? Nosso sonho é poder fazer a cada mês aniversário dessas crianças no único dia lá. É você poder enrolar um brigadeiro na sua casa, é você poder levar um suco, é você poder comprar um chapéuzinho para eles. Talvez eles nunca tiveram isso. E eu posso falar para você
que tem muita criança que não tem isso. Talvez na sua casa é muito comum isso, e graças a Deus por isso, mas neles não. Então, se você está aqui, você conhece alguém que gostaria de... Vai conhecer o projeto. Meu irmão, a casa que nós alugamos, meu irmão, é a coisa mais linda. E todo recurso que entra nessa casa, que você doa, ajuda a pagar o aluguel de lá dessas crianças. Eu, hoje sou o pastor dessa igreja, mas um dia eu passei pela mesma condição, que eu vi dizendo tem bolo de chocolate e refrigerante. Foi a mesma estratégia que eu usei, porque me pegaram assim. Eu era uma criança que passava necessidade, e eu falei, cara, isso aqui, eu disse, é isso aqui que eu vou fazer. Então, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, seu recurso, seu dízimo, sua oferta, tudo isso ajuda a comprar os mantimentos, ajuda a fazer as coisas. Se você tem um amigo, então quando você pega esse envelope, você não está só semeando para pagar aluguel, manter a palavra de Deus aqui, está injetando em crianças lá, em missões fora do Brasil que nós apoiamos. Então, continue generoso. Se você conhece alguém, fala para ele. Se ele quiser levar os mantimentos lá, não precisa nem colocar na conta da igreja. Ele falou, eu vou levar os pães, eu vou levar. Mas esteja atento a ouvir a direção de Deus. Quero conhecer você que está pela primeira vez. Tem alguém desse lado aqui pela primeira vez? De casa. Aqui no meio todo mundo é de casa. Deste lado, uma família. Do lado do André, sejam muito bem-vindos, tá? Tem mais alguém? Então a gente tem um presente para você, tá bom? É uma lembrancinha. A Andréia mandou fazer para vocês. Ela mesmo foi buscar as coisas. Você pode preencher no final, prancheta, caneta. Mas tinha uma família também aí que era nova, não tinha? Que veio com uma criança? Ou eu estou enganado? Está na salinha? Leva para ela. Ou quiser trazer ela para lá. Tá bom, vê o que for melhor aí. Então, prancheta, caneta e papel é nosso. O presentinho, a lembrancinha é sua. Espero que vocês voltem para a próxima semana da ministração da próxima semana, que é avance para o seu destino. Tá bom? Eu gostaria que você olhasse, você que está conosco pela primeira vez, olhasse lá no fundo que tem um presente maior que a Andréia mandou fazer para você, que está escrito assim, seja bem-vindo a essa nova família, Ministério Vida Plena. Deus abençoe. Quem estiver na frente, quem estiver atrás, já cumprimenta, já convida para a célula, diz, vem para a célula conhecer esse povo doido aí. Vamos ficar de pé? Deus te abençoe, minha irmã. Eu sei que você está com o filho lá no fundo, fica à vontade. Há uma lembrança para você, tá bom? Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esta casa. Obrigado pela sua palavra que nos direciona. Abençoa o nosso domingo, a nossa volta para as nossas casas. Sustenta-nos nessa fé, que nós possamos permanecer no Senhor e com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o doce Espírito Santo, Consolador, venha e repouse sobre cada um de nós, de agora para todos sempre. Todos digam, abrace seus irmãos aí, aleluia. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, meu lado, a minha casa, pode morar aqui, pode morar.